Estamos aí ao vivo, quase 5 em ponto, dando um oi, dando um tempinho para o povo entrar e me ver, e a Paty se posicionar. Vamos lá, tudo bem, gente? Boa tarde. Oi, Paty, já te coloco. A mami aí, Dona Giana, beijão pra senhora, sou fã. Sou fã da Dona Giana Niski. Ó, a minha já entrou também, gente. As mães já entraram, a gente já pode começar, né? Mas, boa tarde. Olha aqui, hoje, antes de eu colocar a Paty aqui pra vocês, olha que visual aí atrás que eu tô. Decidi domingão fazer a minha live aí com a minha sala, minha janela da sala de fundo. Oi, Dov, bem-vindo. Vamos lá, Renato Rubim, Denise Golabek, agora entrou meu irmão, DJ Shipper. Vamos lá, família reunida aqui dando ibope. Vou pôr a Top Master diretamente. Com saudades, Denise, também. Vamos lá, aguardando a Niorquina. Uá! Oiê! Ai, que chique, gente! Eu tô vendo aqui o enquadramento, porque a gente vê de a gente faz para de um jeito. Eu tô aprendendo, né? Na tela a gente fica com a cabeça meio cortada. Eu tô aprendendo aqui no Instagram, que eu sou craque de Face, mas de Instagram, gente, tô vendo aqui vocês, nós duas já. Tá bom aí, Frank, meu enquadramento? Meu marido que tá travado para ele. Ah, meu Deus do céu. Paty aí! Olá! Tudo bem? Olha o povo entrando aí, olha o povo. O povo tá entrando. O povo tá entrando no ar. Já afastei, tá falando que eu tô perto. Ai, meu Deus do céu, gente. Não me acho com esse Instagram. Quer televisão de volta. Pronto, amor, tá bom assim? Aê! Não sei, tá bom ou não? Pelo amor de Deus. Ah, eu vou ter um ataque, Paty, peraí. O marido perfeccionista aqui. Meu diretor de imagem. Aí, Silvana. Silvana, ela assiste todo dia minhas lives pensando como vai ser a dela. Ela vai sofrendo, cada dia um pouco, pegando inspiração. Paty, deixa eu apresentar você. Não sei pra quê, porque mais famosa que a Gisele Bündchen, né, gente? Mas a Patrícia Tucci, que ela tem sobrenome, gente. Niorquina não é o sobrenome dela, tá? Patrícia Tucci mora em Nova York há 19 anos. Aliás, quantos anos você tá hoje? 44. 44. Então você foi para Nova York. Daqui a pouquinho eu vou ser mais nova-iorquina do que paulista, né? Você foi com 25 para Nova York. Eu fui com... Ela é boa de conta que nem eu, tá lá no definitiva, em 2001. Bom, a Patrícia, ela faz roteiros personalizados e walking tours lá em Nova York. Além disso, tem um Instagram com dicas de Nova York, Niorquina, né? Que deu origem ao sobrenome atual dela. E agora na sobrenome quarentena... artístico. Ai, meu Deus. E agora na quarentena lançou seu canal no YouTube, Niorquina Paty, onde conta sobre a sua trajetória de como veio parar em Nova York. Isso aqui é só uma mini apresentação. Eu quero contar um pouquinho, né, da sua adaptação em Nova York, nós vamos falar disso. Mas só um minutinho, mas tem gente vindo do meu canal também, então se apresenta, né? Ah, eu? Claro, porque na live do Instagram tem gente que veio de você e tem gente que veio de mim, então vamos ver. Ah, verdade. Eu sou péssima, gente. Eu só sei falar, gente. Bom, eu sou jornalista, trabalhei na SBT, na TV Record, fui correspondente em Israel pelo SBT, por 4 anos eu morei lá. Voltei para o Brasil, eu empreendi, junto com o meu ex-marido, abri uma organização, uma filial de uma organização internacional aqui, que promovia palestras, debates, encontros sociais, jantares. E, enfim, depois disso me separei, tenho 4 filhos e me reinventei na carreira, me formei como coach. Há quase 12 anos eu atendo no meu escritório como coach, me especializei em comportamento e através da análise de perfil e neurociência comportamental, isso virou minha especialidade. Então, eu
junto nas minhas redes sociais, toda essa expertise, minhas experiências de vida, e estamos aí tratando de desenvolvimento humano, que esse é o ponto agora, né? Principalmente nessa Sim, agora é mais quarentena. importante do que nunca, né? Mais que nunca a gente fala das habilidades socioemocionais, e aí, através desses programas de entrevista, com gente como a gente, eu quero trazer para as pessoas inspiração, mostrar que gente como a gente aí faz, gente como a gente acontece, gente como a gente sofre, pena, e chega lá. E juntos a gente conseguir criar essa mobilização, essa energia, né, de podemos, vamos conseguir, através das redes sociais. Então, estamos aqui. A Paty é minha... Estreei o programa semana passada, já falei com a Cláudia Costin sobre educação, enfim. Hoje vamos falar com a super comunicadora, porque eu acho, Paty, que principalmente hoje em dia, né, quem se comunica, não é o contrário do que o Chacrinha falava, né? Mas enfim, quem se comunica chega lá em qualquer que seja a atividade profissional que faça. Sim, mas eu quero falar antes da gente começar a falar, né? Ah, como você foi para Nova York, casou, filho, se adaptou, carreira, como surgiu o New Yorkina, né? Eu quero te falar uma coisa super importante, que eu acabo usando com os meus entrevistados na hora que eu começo a entrevista. Por que me deu um clique de te chamar para ser entrevistada? Claro que acompanho super, mas sempre que eu vou chamar alguém, eu vi alguma coisa que me chamou a atenção, eu falei, quero pôr ela no ar. Eu amei o seu desabafo que você fez outro dia, de gente como a gente, que falou, gente, não aguento mais esse povo que fica me julgando, que fica me bloqueia um monte. Essa é a atitude de gente como a gente que me chamou a atenção e que falou, é isso aí, tem horas que, sabe, a gente tem que ser de verdade, a gente não tem que ficar aguentando as coisas para parecer legal. Acho que essa fase, né, do parecer legal acabou. Então, quero te dar os parabéns, aquilo ali me deu força, me emocionou. Eu falei para o Renato Rubim, né, quando eu introduzi ele semana passada, que também, né, contei para ele o que me chamou a atenção. Mas, enfim, eu gosto de gente assim, gente como a gente, que fala o que pensa, que é de verdade, que não tem medo, que tem coragem. Não ter medo é uma coisa, ter coragem é outra. E estamos juntas, Paty, aqui para ajudar o povo a superar essa fase. Sim. Mas, enfim, vamos agora escutar você, né? Vamos escutar a Paty. Paty, por que você foi para Nova York? Em algum momento na sua vida foi um sonho seu? Você se imaginou morando em Nova York? De repente você viu, você estava lá falando, cara, estou aqui no filme americano, gente. Eu estou morando em Nova York. Como é que aconteceu Brasil-Nova York? Bom, tudo começou quando eu vim para Nova York pela primeira vez. Eu não queria vir para Nova York, eu não tinha interesse de vir para cá. Eu tinha ido para uma outra viagem, eu fui para Espanha e eu passei mal. Eu tinha ansiedade, então eu tive uma crise de ansiedade quando eu fui para Espanha. E aí eu tive que voltar. Eu ia ficar três meses estudando espanhol e foi muito frustrante para mim, porque eu acabei perdendo essa viagem que eu ia fazer. E a escola de intercâmbio me devolveu o dinheiro. E aí, nisso, minhas amigas me convenceram a vir para Nova York. Vamos para Nova York, vamos pegar esse dinheiro, vamos para Nova York. E eu acabei indo, assim, mais porque minhas amigas me convenceram para vir para cá, porque ia viajar com elas e tal, mas eu não tinha nada, assim, não curtia muito Nova York. E quando eu vim pela primeira vez, fiquei uma semana e também nem curti muito. Não foi um lugar que eu achei, sei lá, bagunçado, sujo. Eu não curti Nova York. Só que 2 dias antes de ir embora, eu conheci meu marido na balada. Então, é isso que eu tô contando. Essa história toda eu tô contando no YouTube, né? Desde o comecinho eu tô contando. Tá muito legal relembrar essas histórias. A gente vai vivendo a vida, vai esquecendo como é que foi, então a gente vai relembrando, né? Achamos foto, achamos vídeo. Tem até uma câmerazinha que a gente achou, essas câmeras webcams aqui que a gente tinha. Nossa! Tá cheio aqui. Estamos tentando descobrir como é que a gente consegue assistir os mini CDs aí. Mas aí foi isso. Eu conheci ele. Mas teu marido é brasileiro ou americano? Meu marido é gringo, americano. Ah, tá. E aí
voltei para o Brasil e a gente ficou no relacionamento à distância. E nisso que eu comecei a voltar para Nova York, comecei a ver uma Nova York mais local. Comecei a desenvolver essa ideia de querer vir para cá. Eu vi uma diferença muito grande entre o nova-iorquino e o brasileiro. Achei que o nova-iorquino é muito independente, né? Então, eu sempre fui uma pessoa assim, bem independente, sempre gostava de pegar ônibus, metrô. Eu ia para escola, eu queria voltar da escola de metrô. Então, eu sempre fui desse jeito e eu achei que Nova York naquela minha fase que eu tava, que era a fase de faculdade e tal, eu comecei a ver, nossa, a gente aqui no Brasil fica na casa dos pais e vai pra faculdade, que nem continuar a escola, né? E aqui Você não, estava fazendo faculdade do quê? administração. Você terminou? Eu terminei Aonde? na SPM. Ah, ok. Era com ênfase em marketing, o que depois acabou me ajudando bastante. Imagina. Bastante pro nhoiorquina. A gente às vezes vai aprendendo coisas também na faculdade que a gente não vê aquele propósito na hora, mas depois a gente acaba relembrando o que a gente aprendeu e valeu bem a pena. Foi muito bom a SPM para mim. Bom, mas aí você ficou nesse namoro à distância, conheceu ele 2 dias, voltou e aí? 5 anos, vai, volta, vai, volta, vai, volta. Aí quando eu me formei, eu queria me formar, eu queria terminar minhas coisas também. Quando eu conheci ele, tinha 19 anos. Ele também não queria saber de nada, né? Naquela época, nem eu, tinha 21. Mas aí eu falei, bom, depois que eu me formar, você vai fazendo os planos assim, né? Ok, vou me formar, e aí meu inglês é bom, eu tenho um bom currículo e pronto. Aí eu vou me formar e vou pra lá. E não é bem assim, né? Aí foi. Era tão bom ser ingênuo assim, né, Sim, gente? eu Não era era bem bom? ingênua. Ingênua é a palavra certa. Vamos, né? A gente vai Aham. perdendo a ingenuidade, mas até hoje a gente ainda escorrega na ingenuidade. Mas aí, ó, a prima aí, ó. Oi, É. prima. Oi, Bom, Xê. mas e aí? Aí você foi com a ingenuidade e só. Pegou a mala. Aí depois que eu me formei, falei, ó, mãe, pai, tô indo para Nova York, tá? Achando que eu ia mesmo. E aí eu fiquei 3 meses aqui, imprimi meu currículo e tal, comecei a distribuir para um monte de empresas brasileiras, né, multinacionais, que eu pensei que alguém ia me contratar, né, com meu belo currículo. E aí, depois de 3 meses, eu voltei com a mão para frente e outra atrás, porque todo mundo falou, filha, é o seguinte, teu currículo é bom, mas se você não tem o teu visto de trabalho, quando você tiver, você vem falar com a gente. Não, mas me dá um visto. Não, não, minha filha, não é bem assim. Porque para que visto de trabalho, a empresa precisa assumir toda a responsabilidade de uma pessoa, né? Então, eles não vão contratar. Geralmente, quem vem para cá trabalho é gente que trabalha muito tempo em alguma empresa e eles transferem, né? Porque é alguém que é indispensável para aquele serviço, então você tem que se destacar bastante. E você tem que trabalhar uns bons anos nessa empresa para ser transferido. Então, não foi o meu caso, né? Mas e aí o namoro continuava firme e forte. Mas depois dessa tapa na cara, eu fiquei um ano meio pensando em desistir de tudo, porque foi um sonho de 5 anos que, né, eu levei um balde de água fria na cabeça. Então, eu pensei em desistir de tudo, eu achei que não ia ter jeito, não sabia o que fazer. E aí veio a ideia de eu vir estudar. Só que para vir estudar, para vir estudar para fazer um mestrado, por exemplo, que eu queria fazer, era muito caro. Então, eu acabei encontrando o City University, que é tipo uma faculdade, tipo uma USP, que ela não é de graça e quem mora fora, estudante internacional, tem que pagar um pouquinho mais também, mas era acessível, dava para eu pagar. Então, eu tinha que fazer cartas da faculdade, carta de recomendação, um monte de coisa. E eu lembro até hoje, porque não era assim tão fácil, né? A gente não tinha internet tão fácil, não dava para ficar ligando muitas vezes, mas tinha um rapaz lá que estava me ajudando, o nome dele era Jesus. Era Como? Jesus. Jesus. Ah,
Então, o Jesus me ajudou. Eu não esqueço. Ele me ajudou e eu consegui vir para cá e aí quando eu vim para cá, então eu vim com 25 anos, né? O David estava com 23, eu com 25, 5 anos de namoro, fiquei 5 anos tentando, né? Tudo que eu ganhava, tudo que eu trabalhava era para vir para cá. Então, quando eu cheguei aqui, eu deixei bem claro pro David, né, pro meu marido, deixei bem claro, falei, olha, seguinte, já são 5 anos, então fiz tudo que eu tenho para fazer. Temos até o final do ano para você me pedir em casamento. Se você não pedir em casamento, você tem um ano, mas não me empata mais a vida, porque já é muito tempo e não dá para ficar indo e voltando e tal. E eu queria, na verdade, vim ficar um ano aqui para ver se era isso mesmo que eu queria, porque era uma grande decisão, né? Porque eu sabia que a partir do momento que eu casasse com ele, eu precisava ter certeza que eu ia estar feliz e adaptada, né? Então, foi essa a situação. Nesse um ano, você morou sozinha, estudou, foi isso? Uhum. Uhum. Eu morei sozinha, aluguei pertinho da casa dele, aqui no Brooklyn, eu queria morar perto da casa dele. Eu aluguei tem uns apartamentos. Aqui as casas do Brooklyn, algumas delas são assim, de 2 famílias, então fica uma família no segundo andar, uma família no primeiro andar. E aí tem um basement, né? Que é tipo do lado da garagem. Sótão, gente. É o famoso sótão. O famoso sótão. Eu morei num. Sótão ou porão? Não. Sótão você morou no porão mesmo? Embaixo. Você morou embaixo mesmo? No embaixo. Porão? Uhum, embaixo. Ai. Gente do céu. Não, parabéns. Mal tinha janela. Gente, não, muito amor, é muito amor. Mas assim, eu tava muito feliz. Não, e o apartamento não era decorado, então eu tinha que pagar a escola, a minha comida, e eu tinha um valor alocado meio separado. Então, assim, dormi bastante tempo num colchão, não tinha decoração nenhuma. A minha mesa de cabeceira era uma caixa, tipo aquelas caixas da Amazon, aí eu coloquei uma canga em cima. Felicidade na simplicidade mesmo, né? Eu fui muito feliz, porque daí depois eu ficava economizando tipo um mês para comprar um sofá. Aí eu falei assim, eu que comprei esse sofá, sabe? Então tudo era uma conquista para mim e foi muito bom, foi muito bom. Bom, daí vocês casaram. Eu quero saber de onde surgiu então a newyorkina, enfim, como é que foi essa evolução aí para a newyorkina? Bom, eu então casei e eu trabalhava na minha área em administração de empresas. Aí eu tive meus filhos, eu tenho 3 filhos, um de 15, uma de 14 e um de 10. E aqui, quando a gente tem Mas você trabalhou na tua área em empresas americanas, é isso? Empresa americana. Uhum. Tá. E aí, quando eu tive meus filhos, eu parei de trabalhar. Inclusive, aqui, quando eu engravidei, a minha primeira gravidez, eu perdi. Eu tive um aborto. Um aborto espontâneo. Só que quando eu tava. Eu sou muito assim, quando eu trabalho para alguém, eu sou muito. Eu não gosto de ficar falar que eu não. Falta no trabalho. Eu sou muito responsável nesse tipo de coisa. E eu não queria contar que eu estava grávida nos primeiros 3 meses, porque é uma questão de, né? A gente que é judia, muita gente tem esse tipo de pensamento que 3 meses é um período que você não pode contar. Então, eu não queria, para não dar olho gordo, né? Então, por isso que a gente não conta. Então, eu não contei, não queria contar para o meu chefe e eu para ir para o médico, comecei a ir para o médico algumas vezes e o médico falou: o que você está faltando tanto no trabalho? Então eu comecei a ficar meio sem jeito de ficar pedindo, né, para faltar no trabalho. Você engravidou com que idade do primeiro filho? Desculpa, não ouvi. Com que idade você engravidou do primeiro filho? Quantos anos você tinha? Eu já tá. Foi no meu terceiro, eu casei foi com uns 30 anos por aí. E aí
Aí eu não tive coragem de... Ele começou a reclamar que eu tava faltando muito trabalho. Então, quando eu perdi o bebê e tal, eu pensei, puxa, eu deveria... Não foi culpa do meu chefe, mas da próxima vez, quando eu engravidar, eu já vou sair do trabalho para eu poder me dedicar a isso, não ter vergonha de ir no médico toda vez que eu preciso. Se eu precisar ficar de cama, eu fico de cama, sem ter culpa. E aí, depois desse episódio, então, que eu engravidei, eu fiquei em casa. E quando eu tive as crianças, é a mesma coisa. Foi a mesma sensação. Eu não quero voltar para o trabalho, porque quando as crianças têm férias, se as crianças têm que ir no médico, eu não quero ficar pedindo. A gente também aqui não tem muita ajuda que nem a gente tem no Brasil. Então, eu fazia a papinha deles, eu, sabe, fazia tudo, levava para escola, limpava a casa. Então, eu precisava me dedicar à maternidade mais tempo do que, como no Brasil, que a gente tem essa oportunidade, de muitas mães trabalham porque elas têm ajuda. Então, eu não tinha essa ajuda, então eu me dediquei mesmo 10 anos para ser mãe. 10 anos você ficou totalmente fora do mercado de trabalho. Totalmente fora do mercado de trabalho. Quando passaram esses 10 anos, foi quando as crianças começaram a crescer um pouco e ficar na escola até as 3 da tarde, por aí. Então, eu fiquei com esse tempo ocioso e eu sempre trabalhei. Desde os 14 anos, assim, minha mãe tá aí, ela é prova. Ela tinha uma confecção, o meu trabalho, o que eu gostava de fazer quando eu era criança é ir para a fábrica. Eu gostava de ir para a fábrica trabalhar. Então, eu sempre gostei disso. E eu não... sempre me incomodou ter que ficar pedindo dinheiro pro David. Daí vinha a conta do cartão no fim do mês, ele ficava olhando as coisas. Não, eu falei, não, eu quero minha independência, eu quero meu dinheirinho. E eu me sentia mal também em ficar em casa, porque aí eu não tinha mais tanto trabalho dentro de casa. E eu falei, não é justo que ele fique pagando todas as despesas aqui de casa e eu não tô agregando, né? Sem contar que você é uma pessoa cheia de energia, né? Você é uma pessoa que gosta de produzir, você se realiza vendo resultados, né? Eu também parei de trabalhar por um curto espaço de tempo quando fui mãe. E teve uma hora que realmente a questão não é nem mais a necessidade financeira ou não, é uma necessidade psicológica, emocional, de você se sentir estimulada, né? Sim. De ter outros tipos de estímulos. E acho que a gente não tem que ter medo ou vergonha como mulher de assumir isso, né? E eu acho que até meu marido começou a me valorizar mais depois com disso. certeza, com certeza. O homem valoriza muito a mulher que se sente realizada, que se realiza profissionalmente também. Você pode ter certeza disso. Mas desculpa, te cortei. Eu vou cortando e para aí, né? O papo vai rolando, mas enfim. Aí você tinha esse tempo ocioso. Mas eu não queria trabalhar para alguém. Eu queria trabalhar, ter o meu próprio trabalho, meus horários, porque se eu tivesse que buscar alguém... Eu fiquei meio traumatizada com aquele chefe que ficou reclamando que eu ia no médico. Porque se a criança precisasse ir para o médico, se eles estão com férias, como é que eu ia fazer? Então, eu não consigo me comprometer pela metade. Então, deixa eu queria fazer a minha própria coisa. E eu não sabia o que fazer. Então, eu fiquei um bom tempo sem saber exatamente o que fazer. Eu tentei um negócio no começo de manchar a camiseta e customizar a camiseta. Eu rasguei todas as camisetas do meu armário. E eu não tive um cliente. A minha única cliente foi a minha sobrinha. Não levava muito jeito para coisa. Eu destruí milhões de camisetas. Mas foi pelo Instagram. Começou a hora do Instagram, então eu sabia que o caminho era Instagram. Isso faz quanto tempo exatamente? Faz uns 7 anos. 7 anos. 7 anos que tem Instagram, gente? Foi bem no comecinho aqui em Nova York. Porque o meu negócio tem há 6. Isso foi um pouquinho antes foi mais ou menos um ano antes. Então, eu comecei com as camisetas e eu lembro que eu tive... Mesmo sendo um trabalho que não deu certo... eu vi que tinha uma outra pessoa que customizava uns braceletes, sei lá o que, era a mulher de um amigo do David, e ela ficou brava porque ela achou que eu estava imitando ela. Não tinha nada a ver o meu trabalho com dela, era uma pulseirinha de corinho.
nada a ver uma coisa com a outra, mas eu falei, bom, agora, independente do que eu vou fazer nesse Instagram, eu também não quero fazer nada que seja voltado para o mercado aqui, nada que o pessoal aqui do bairro está fazendo, nada voltado para esse mercado aqui. Eu não quero lidar com esse tipo de concorrência, eu não quero lidar com esse tipo de problema. Eu vou aproveitar o que eu tenho de diferente. Eu sou uma brasileira que mora em Nova York, então eu quis oferecer algum tipo de serviço voltado para o mercado brasileiro, mas eu ainda não sabia o quê. Eu não sabia o que oferecer ainda. E aí eu comecei a fazer uns blogzinhos no Instagram de brincadeira sobre minha vida em Nova York, contar algumas modinhas diferentes, umas coisinhas. Nisso começou o Instagram Yorkina dar uma evoluída. E aí eu comecei a ver que muita gente estava pedindo muitas dicas de Nova York. E eu falei assim, bom, pode ser então que seja esse um caminho eu capitalizar isso. Olha a Marcela aí. Então, eu comecei a ver essa questão de capitalizar, a questão de como que eu poderia fazer. Então, eu comecei a ver outros Instagrams de outras pessoas que moram aqui e contam sobre Nova York, o que elas estavam fazendo. E aí eu cheguei na questão do roteiro personalizado. Mas, ao mesmo tempo, eu queria fazer algo que ninguém sabia fazer. Então, muita gente contrata uma outra pessoa para ver exatamente como é que ela faz o trabalho e tal, para fazer parecido. Eu não tenho a mínima ideia como as outras pessoas fazem o trabalho delas de roteiro. Eu nunca fiz nada disso. Eu falei, eu vou criar minha própria metodologia. E na época que eu comecei, o roteiro era algo mais... ele não era muito popular. Ele era para um público que tinha mais grana. Então, vinha viajar, sabe? Era um negócio mais classe A. E eu queria popularizar essa questão do roteiro. Então, quando eu comecei a questão do roteiro personalizado, nos meus 2, 3 primeiros anos, eu tinha que ficar muito tempo explicando o que era um roteiro personalizado. Porque muita gente não sabia o que era roteiro personalizado. Então, eu quis trazer isso, popularizar, mas isso... Talvez ainda tenha gente que não saiba. Então, o que é um roteiro personalizado? Um roteiro é quando alguém vai viajar para algum lugar, né? Então, no meu caso, para Nova York. Então, eu avalio o meu cliente. Eu mando um questionário para o meu cliente, eu avalio quem está viajando, com quem, quanto tempo você vai ficar, se já veio para Nova York, se não veio... o que está a fim de fazer, se quer uma viagem romântica, se quer uma viagem econômica, se quer uma viagem para crianças. Então, eu avalio o perfil e eu monto o dia a dia dessa pessoa desde o passo a passo, saindo do hotel, que vira à direita, vira à esquerda, pega esse metrô, vem para cá. Bom, você deve ter passado algumas situações que, tipo, profissionais do gênero autônomos passam, né? Olha, só me dá só uma dica, né? Aquela coisa assim, me dá só uma dica, não estou contratando você. Você pode, amiga, só me dar uma diquinha rápida? Né? Assim, deve ter passado várias vezes por essa situação, não? Como é que você lida com isso quando isso acontece? Então, no começo eu tinha muita, talvez por insegurança, eu não sei o que era, mas eu sempre tinha medo de falar não. Então, eu sempre reclamava, mas dava as dicas, ou, sei lá, o meu serviço é um valor X, a pessoa pedia por metade do preço, eu fazia, porque eu não conseguia falar um não. Eu tinha esse medo. Eu acho que é uma coisa cultural do brasileiro. Como é que você deu isso? Conta esse segredo aqui. Eu comecei a ver meu valor. Eu comecei a ver que eu tinha muita demanda e que eu tinha pouco tempo para ficar atendendo. Assim, eu acho que é importante também, sempre que possível, também, se alguém quer uma dica, alguma coisa, acho que não custa você oferecer uma vez ou outra alguma dica. Se você está com um tempinho extra, alguém te manda um direct message. É importante, você não pode tudo só pensar no dinheiro. Você, não, ela não tá me pagando, não vou dar dica. Claro, eu acho que não custa você dar um auxílio para as pessoas. No Instagram também eu tô toda hora fornecendo dica, fornecendo coisa. Quando eu vou sair, eu falo do lugar, eu falo o nome do lugar. Não é assim um segredo que só meu cliente vai saber. Mas
né? Porque tem pessoas assim, né? Não vou falar o nome desse lugar. Eu tô nesse lugar maravilhoso, mas eu não vou falar. Não é assim. Eu falo, mas eu acho que ao mesmo tempo tem um certo limite, porque também é o meu trabalho. Então, Uhum. uma vez ou outra, uma dica, ok, mas se as pessoas também não podem levar vantagem, porque trata-se do meu trabalho e eu também preciso. Você acompanha as pessoas nesse roteiro, você vai junto, tudo aquilo que você sugere, você já visitou, já experimentou, ou não, fica alguma coisa também um pouco por avaliação à distância. Como é que funciona isso? Assim, quer dizer, eu tenho certeza que você conhece Nova York de cabo a rabo, de corpo e alma, né? Mas, enfim, tiveram momentos em que você chegou a dar dicas de lugares que você não conhece, ou enfim, como é que funciona essa dinâmica? Bom, eu não acompanho o meu cliente. Eu tenho o Brooklyn Tour, eu tenho um passeio que eu faço no Brooklyn, que é semanal, que não é roteiro, é outro serviço. Quem é cliente de roteiro tem preços diferenciados e tal, mas é outra coisa. Um é um passeio, é um tour, e o roteiro é autoguiado. Então, são duas coisas diferentes. Então, eu não acompanho, mas eu tô acompanhando a viagem virtualmente, porque Tá. tá tudo planejado, a gente troca quantas vezes forem necessárias esse roteiro. E o meu cliente tem meu WhatsApp. Então, às vezes ele fala, Paty, eu tô aqui e Ah, eu me perdi. Então, eu tô sempre, faz parte do roteiro, eu tô sempre à disposição, acho que isso é importante, é um diferencial que eu tenho, porque tem bastante gente que faz roteiro pro mundo todo e não tá no lugar. Então, eu sei direitinho as ruas, eu sei que lugarzinhos eles estão andando, então eu consigo dar essas diretrizes, né, para o meu cliente. E também quando às vezes o cliente pede algo e eu não conheço e eu vou visitar. Então, eu tô aqui. Então, o meu cliente pediu e na medida do possível, quase tem situações que eu não consigo visitar. Se eu não consigo visitar o lugar, eu anoto e pergunto, e aí, o que você achou? Como é que foi? Então, esse feedback também, essa comunicação que eu tenho com os meus clientes, vai sempre aprimorando para os próximos, né? uhum. Então, mesmo que eu não tenha ido para algum lugar, eu não como carne, né? Então, eu só como, eu já falei algumas vezes, eu sei que muitos dos seus seguidores aqui sabem que a gente é judia, mas tem gente que não sabe, ou enfim. Eu sou judia, eu só como carne kasher, que é um tipo especial de carne. Então, tem clientes que pedem sugestões de churrascarias. Então, eu preciso me basear nos meus clientes anteriores para poder Boa. indicar, porque eu Uhum. particularmente nunca comi aquela carne, mas eu consigo, através dos meus clientes, diferenciar o que é bom e o Fazer que uma não é bom. avaliação. Uhum. Sim. Bom, já foi aí mais com um pouquinho da metade do nosso tempo. Eu quero agora entrar no outro assunto. O mercado de turismo foi um dos mais, se não o mais impactado com a pandemia. Como foi para você, Paty, acordar um dia de manhã e ver Nova York, aquela Nova York efervescente que você, por quase 20 anos, viu e vivenciou, vazia, silenciosa, temerosa, e da noite para o dia o seu negócio zerou. Uhum. Como é que foi o impacto da pandemia na sua vida pessoal e profissional? Bom, quando começou essa história do corona, a gente tá todo mundo separado, tá em São Paulo, eu tô aqui, né? Minha irmã tá em Israel, cada um tá num canto, mas a gente tá conectado. Então, eu já estava ciente que corona tinha ido para a China, depois foi para Itália, e eu falei, isso aqui vai acontecer aqui. Então, eu já fui me preparando, já tinha mais ou menos um mês que eu já estava prevendo, ok, isso aqui vai acontecer em Nova York, e é uma questão de tempo, mas vai acontecer. Então, essa questão de ter uma cidade parada, o meu primeiro ano aqui em Nova York foi 11 de setembro, foi quando teve os atentados terroristas. Então, eu também já estava meio acostumada com Nova York em uma situação de calamidade. A diferença é que eu acho que está demorando um pouquinho mais. Esse aqui é um pouquinho mais extremo, né? Apesar daquele lá ser quando foi 11 de setembro, que a gente teve aquele medo,
mais a gente não sabe de onde que atacar, e esse a gente tem mais controle da situação, quer dizer, ficando em casa a gente tem um controle da situação. Isso aqui, ele é mais demorado e o impacto no meu setor, ele é a mais a longo prazo, né? Porque envolve turismo e tal. Antes da gente falar um pouquinho da situação trágica em Nova York, como você se reinventou? Quero saber primeiro a tua solução profissionalmente, né? Bom, meu setor está assim, meu trabalho, né, parou. O que você fez para mudar de direção e ainda continuar ativa? Bom, no primeiro mês que a pandemia aconteceu, eu estava numa fase de adaptação. Então, eu não conseguia nem pensar. E, inclusive, os meus roteiros que estavam em aberto, eu fechei a planilha que eu tinha e eu falei, eu não consigo nem pensar. Eu avisei para os meus clientes, ó, gente, está nessa pandemia, tenta remarcar a viagem, mas eu não conseguia muito ter uma solução. Eu estava meio em estado de choque, eu não tive uma solução muito imediata para aquela coisa. E eu fiquei mais focada aqui, muita coisa acontecendo, né? Fechou a escola, aí escola nova, aí Zoom, não sabia o que era, ninguém sabia o que era Zoom, a gente tinha que colocar Zoom e imprimir isso, e WhatsApp de amigas, e foi, né, foi um blur, que foi tudo meio embaçado, tudo meio misturado. Eu tive que me adaptar esse primeiro mês. E depois que esse mês passou, eu diria que nas últimas 2, 3 semanas, né? Então, depois de mais ou menos um mês em casa, já me acostumando com a nova rotina, que eu comecei a pensar em soluções para o meu trabalho. Então, a primeira coisa que eu comecei a fazer foi aprender coisas que eu precisava aprender. Eu sempre fui meio autodidata, então coisas que eu precisava aprender, fazer imagem, YouTube, eu abri o canal no YouTube, aí quem vê meu canal no YouTube, eu já tô com 9 vídeos ou 8 vídeos, alguma coisa assim, vê o primeiro vídeo e vê o último, então no primeiro eu não sabia fazer nada, nem editar, o segundo eu já começa a cortar um pouquinho, colocar umas palavrinhas e colocar imagem. Então, pouco a pouco, sem pressa, sem estresse, na medida do possível, eu vou aprendendo coisinhas que eu precisava para aprimorar meu trabalho, porque eu sempre fui uma pessoa, quando fala one man show, eu sou one man woman, né? Eu sou pau para toda obra, eu faço tudo sozinha. Então, eram coisinhas que eu precisava aprimorar, que eu queria aprender das redes sociais e tal, que eu fui aprendendo. E aí eu agora estou na segunda fase desses meus projetos de trabalho, que é como que eu vou conseguir fazer os meus tours, porque roteiro personalizado é questão de esperar um pouquinho voltar o meu mercado para cá, mas algo que não tem, como não tenho contato, já dá para ser feito com esse isolamento social, mesmo com o novo normal, o roteiro personalizado ele é capaz de ser feito, porque dá para fazer esse trabalho. Tour já é mais complicado, porque tour é uma coisa que, né, envolve pessoas. Então, eu já estou com projetos de 2 projetos de como fazer tours virtuais. Não virtual, mas autoguiados ou tours que eu estou presencialmente, mas com a tecnologia, como que a gente pode fazer um tour em que há um distanciamento social. Porque eu estava até pensando em fazer outras coisas, mas eu pensei, não, a minha paixão é isso e eu tenho que ter a paciência e esperar. Eu não quero mudar de ramo porque não tem nada errado com o meu ramo. Eu só tenho que aprender a ter paciência e aprimorando durante esse período, esperar porque eu tenho muito para aprimorar ainda, né? Para trabalhar. Excelente. Eu acho que isso tem que servir de inspiração. É assim, a gente não pode perder a esperança, a gente não pode perder o ritmo no sentido de largar
né? Naquele momento de escuridão, buscar realmente se manter em atividade, se manter em movimento, se manter no positivo. Acho que esse assim, é uma super mensagem que você está passando com o seu exemplo e com muita humildade, né? De falar, eu tenho muito ainda para aprimorar, para aprender, porque realmente cada um dentro da sua atividade, com certeza, tem para onde aprimorar, tem para onde aprender mais. E às vezes as pessoas falam, não tenho tempo, não tenho, agora tenho tempo, entendeu? Então, Sim. realmente, fazer do limão uma limonada, né? Fazer da oportunidade um crescimento, um desenvolvimento. Paty, eu quero ir para agora, para o seu post. Para esse post, acho que foi já a consequência, né? De críticas que você sofreu aqui na internet por ter, por ter por ter falado sobre os sentimentos que você estava tendo, vendo corpos, vendo o David, Hi, David. O meu marido, quando aparece de pontinha assim, já morre, né? Imagina. Mas, enfim, você deu declarações, né, nas suas redes, contando a situação dramática que Nova York estava vivendo, contando o que você estava vendo, o que você viu, Paty. Conta pra gente, principalmente para os meus seguidores, né? Acho que os seus te acompanharam. Mas, enfim, o que realmente você vivenciou aí durante o auge do coronavírus, que a gente nem sabe se ele já passou esse auge, enfim, né? Mas o que você viu aí com os seus olhos? Compartilha, por favor. Em relação a passar a minha posição, em relação Primeiro, ao que você viu, e segundo, né, essa coisa de você passar a sua emoção, e, enfim, a sua preocupação, né, legítima. Então, quando o meu último tour, que foi em março, na metade de março, foi meu último tour, quando eu peguei foi a minha decisão, a última vez que eu quis pegar esse metrô foi durante esse último tour. Eu senti muito medo. Eu era a única pessoa no metrô de máscara e de luva. Eu coloquei uma máscara e uma luva. Ninguém tava com máscara e luva. As pessoas estavam me olhando assim, achando que eu tava doente, alguma coisa assim. Tava numa fase de transição. Eu sempre fui meio neurótica, né, com essas coisas. E depois que eu fiquei ansiosa com essa situação, eu decidi não fazer mais tour e não sair mais de casa. E foi um processo meio gradual. Quando isso aconteceu, eu tinha visto muito o que tinha acontecido na Itália e na China. E eu vi que, como Nova York é uma cidade muito densa, e os números começavam já a crescer, eu pensei, não vai ter como controlar esse vírus aqui. Porque olha quanta gente está aqui no metrô, olha quanta gente está na rua, olha quanta gente está isso. Então, eu comecei a me posicionar. E eu fiz isso de me posicionar na internet, no meu Instagram. Eu fui uma das primeiras no meu setor, inclusive. Muita gente falava, calma, Patrícia, não fecharam ainda, o prefeito não fechou a cidade ainda, não se posiciona ainda, porque isso vai contra, né, o meu trabalho. Mas eu pensei, não, eu preciso ser honesta, porque no Brasil, a gente algumas semanas atrás da gente, né? E vai chegar lá e eu não vou conseguir dormir à noite se eu não conseguir repassar para o brasileiro do mesmo jeito que a moça da Itália passou e que a moça da China passou. Agora está na minha vez de passar, deixar eu passar para os meus seguidores. E no começo, eu perdi seguidor. Eu tive gente que falou que eu era sensacionalista, eu tive gente falando que eu tava neurótica, que eu tava muito nervosinha para tomar um chazinho. E eu falei, então sai. Eu tava num ponto
que eu pensei, isso é muito maior, muito mais importante. Minha carreira agora acabou, né? Não acabou, deu uma pausa. Agora, do que eu vou postar aqui? Se eu perder cliente nesse momento, eu já perdi. Meus clientes estão zero. Deixa eu usar as minhas redes sociais para acordar, as pessoas precisam acordar. E eu comecei a ver que, apesar de eu ter 2% dos meus seguidores que estavam tacando pedra, que acho que nem são mais seguidores, mas já saíram, já não estão mais aqui, eu tinha 98% do pessoal falando: você me inspirou, você tem razão, vou ficar em casa, vou fazer um puzzle, vou fazer uma receita. Depois que eu vi que você estava fazendo, eu comecei a perceber que você tinha razão. Então, isso para mim foi muito importante. E eu acho que a gente precisa ser bem honesta com sabe, com que a gente passa pro nosso público. Eu achei que isso era maior do que o meu trabalho nesse momento. Minha missão era avisar as pessoas. Como é que tá Nova York de verdade? A mídia aumenta, a mídia diminui, a mídia... Olha, eu não fui para Manhattan ainda com ela toda vazia. Mas eu vejo meus amigos, meus colegas que moram em Manhattan e que mostram as imagens das ruas. E realmente tá bem parado, bem triste. Mas ainda tem, né? Por exemplo, Central Park, esse final de semana estava lotado, né? Pelo que eu vi, estava bem cheio. Então, eu moro no Brooklyn, alguém está perguntando. Então, o bairro que eu moro, ele é mais isolado. Então, é mais difícil de eu saber como é que tá Manhattan. Então, o que eu vejo dos influenciadores, o pessoal aqui do Instagram, na televisão, é o que eu tô levando como certo. Mas eu imagino que tá bem parado mesmo. Tá tudo... Os comércios tá fechado. Mas você tá vendo histórias de pessoas que pegaram, que foram contaminadas, que perderam parentes? Isso é real. Sim, isso é real. Isso é real. Então, mais ou menos... Quando eu decidi parar, né, que foi na metade de março, eu também fui uma das minhas amigas, achavam que eu também estava exagerada, minhas amigas aqui também. Ah, não, você está exagerando. E teve ainda, nessa fase de transição, uma fase bem complicadinha. Então, as pessoas sabem se vai, bom, fica. Então, tinha bris, tinha circuncisão, tinha festa, tinha casamento, teve um funeral. E nessas ocasiões que teve um funeral, ou um casamento, ou sei lá o que, quando eu já tinha decidido ficar em casa, 2 semanas depois, eu comecei a ver os efeitos disso. Então, muitas das minhas amigas pegaram, e aí pegou o marido e tal. Então, foi mais ou menos esses segunda, terceira semana que eu tinha parado, que eu comecei a ver gente ao meu redor que pegou. Assim, quem pegou disse que foi um negócio... Minha amiga que pegou, ela falou: olha, eu não fui para o hospital, mas eu sou uma pessoa que sempre fiz academia, sempre fui bem saudável, comi saudável. Nunca que eu peguei uma gripe dessa, nunca que eu peguei um negócio desse. Eu fiquei derrotada na cama 2 semanas. Então, um tio do David, ele faleceu faz umas 2 semanas atrás. Um tio do David faleceu. E ele já tinha idade, não é que é uma coisa assim, ele faleceu, mas ele era jovem. Ok, ele tinha idade, mas ele estava saudável. E o jeito que ele faleceu me pegou muito, porque ele é uma pessoa que tem 8 filhos e muitos netos, e muito querido, e muito de família. E quando ele faleceu, ninguém pôde abraçar a família, ninguém pôde ir no funeral, a filha não pôde dar um adeus para ele. Isso é muito triste. Então, isso. E quando ele faleceu, eu falei... Aí foi uma outra onda de eu fazer o desabafo no Instagram.
gente, não vai pra rua, porque olha o que acontece, olha como a pessoa morre, é cruel, ela tá sozinha. Então, todas essas coisas que me chocaram, apesar de ser algo que eu pensei, putz, será que eu falo? Porque as pessoas querem ver positivismo o tempo todo, mas ao mesmo tempo eu falei, não, mas eu preciso falar, porque olha isso que está acontecendo, isso é uma realidade, eu não quero que ninguém passe por isso. Eu acho que, infelizmente, muitos comunicadores deixam de falar desse tipo de coisa para não passar essa coisa de, então vamos falar só do positivo, só do astral, só do pra cima. E não, né, gente? Eu acho que a gente tem que se ajudar, né? Até ter uma terapia meio coletiva, se ajudar falando, olha, isso está acontecendo, o que nós devemos fazer e o que nós podemos fazer enquanto isso, né? Isso é uma coisa que eu te admiro muito, Paty. Eu te trouxe aqui para o meu Instagram para você realmente falar isso, sem medo, falar de verdade, fazer esse alerta aí diretamente de Nova York, que é uma das cidades mais afetadas do mundo. Para mim foi muito impressionante ver as cenas de Nova York, ver o ritmo de vítimas em Nova York. E, enfim, eu acho que você, como alguém que faz turismo, que é uma coisa gostosa, light, aquele momento, né, que a pessoa está indo para se conectar, realmente foi muito responsável, trazendo o tema, encarando as críticas, e eu quero te dizer assim que são essas pessoas que hoje são reais, essas pessoas vão sobreviver nesse mundo, porque o mundo também não vai mais admitir fingir que nós estamos aí no Wonderland, né? Não existe mais Wonderland. Então, esse é o nosso papel, esse é o seu papel, mostrar que você continua, né? Que você está aí se mexendo, se movimentando, crescendo, se desenvolvendo, ao mesmo tempo sendo realista. Né? E mas ao mesmo tempo eu queria dizer que eu sou bem. Eu tenho sorte de ter o Instagram, porque através dele, o Instagram também me ajuda, mesmo com o trabalho, com fazer o tour e conhecer mais a minha cidade. Nesse momento, os meus seguidores me dão a força. Se eu não tivesse o Instagram, todo dia eu tô aqui, tenho que me ajeitar, né? Às vezes eu faço um WhatsApp com a minha mãe e eu acabei de acordar, minha mãe, faz uma live aí com essa tua cara, que tá, sabe, sem maquiagem, cabelo despenteado. Então, não, eu preciso falar alguma coisinha, eu já preciso me ajeitar meu cabelo, já preciso colocar um Isso ajuda muito pra mim também. E isso faz bem pra gente. E também receber o carinho toda vez, né? Então, às vezes que eu não tô legal, gente, hoje eu não tô bem, hoje eu tô um pouquinho ansiosa, só que. Não, Paty, fica bem. Então, ter essas mensagens, elas são muito, muito boas para mim. Elas me ajudam também. Então, eu acho que é uma troca. Mãos. Bom, infelizmente aí a gente está acabando o tempo, porque o Instagram corta meus ao vivo depois de 1 hora. Então, eu prefiro parar 5 minutos antes do que ele me parar de repente. Eu detesto ser cortado. Uhum. Então, olha, queria te agradecer. Quero, assim, fazer sua propaganda mesmo. Eu acho que as pessoas têm que seguir gente como a gente. Essa é a finalidade desse meu quadro. Você é gente como a gente. Mudou, fez mudanças radicais na sua vida, na juventude e depois... Enfim, encara aí uma rotina de mulher batalhadora, e eu acho que a gente tem que se inspirar uns nos outros, umas nas outras. Não tem ninguém melhor ou pior, não tem o certo e o errado nesse momento. O certo agora é ficar em casa, mas eu quero dizer que cada um tem o seu papel, cada um tem a sua função, e eu acho que você vem desempenhando a sua com louvor, muito bem, sou sua fã, quero mais que o mundo inteiro te siga, e que se Deus quiser, a gente vai ver aí você fazendo 1000 tours com Nova York brilhando, com você brilhando em Nova York, com as pessoas vivendo de novo uma vida cheia de energia e de saúde. Se Deus quiser, muito obrigada por aceitar meu convite. Obrigada a vocês. E manda um beijo aí pro David. Fala para ele.
Não é fácil ser marido da Nhoiorquina, né, gente? Não é fácil, não. Então, brigadão, um beijo enorme para você. Força aí, Adorei. fica em casa. Obrigada. Tchau, gente.